Boa noite a todos. Boa noite. Encarnados e desencarnados. Cumprindo a sequência do Evangelho, capítulo 8, itens de 11 a 17. Se escândalo, se a vossa mão for contigo escândalo, cortai. Vamos ler a passagem do Evangelho para que nós possamos avançar na palestra. Escândalos, cortar a mão. O que escandalizar, porém, a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de atafona e o lançasse ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que se sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, lança-o fora de ti. Melhor é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés e ser lançado ao fogo eterno. Se teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor é ter que entrar na vida com um olho só do que ter os dois e ser lançado ao fogo do inferno. Vê, não desprezes algum desses pequeninos, porque eu te declaro que todos os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio a salvar o que havia perecido. Mateus 18, versículos 6 a 11. Essa passagem de Jesus, para alguns que querem entender literalmente pela nossa linguagem de hoje, ler literalmente, sem tradução, sem uma conotação espiritual, ela é muito controversa. Por quê? Porque Jesus fala que cortar a mão, tirar o pé, tirar o olho, por mais apegado que sejam as escrituras, esses que leem literalmente, a gente não vê eles cortando a sua própria mão, nem arrancando o seu próprio olho. Então, começa por aí. Não é uma tradução literal. Também em Mateus, capítulo 5, versículos de 29 a 30, se teu olho direito te serve de escândalo, arranca e lança-o fora de ti, porque é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Se a tua mão direita te serve de escândalo, corta, lança-a fora de ti, porque melhor que se perca um dos teus membros que todo o teu corpo ir para o inferno. Mateus 5, versículos de 29 a 30. Bom, Jesus, na linguagem do portuguesa, né? Existem figuras de linguagem, que são parábolas, que são histórias contadas com uma mensagem oculta. Metáforas, que é uma coisa que a gente diz uma coisa e a gente quer dizer outra. Né? Hipérboles, que é um exagero, uma linguagem exagerada. Por exemplo, assim, quando a gente diz aquilo é um carrão, é uma nave, é um exagero, né? É apenas um carro, mas isso é metáfora. E os adjetivos, né? Normalmente a gente diz o adjetivo, aquilo é uma cobra criada. Então, é um adjetivo. Né?
Então Jesus se valeu de uma hipérbole, né? Ele exagerou um exemplo. Ele exagerou porque ele precisava chocar as pessoas. Ele precisava despertar aquele se liga. Mas vamos para a etimologia da palavra escândalo. Etimologia é a origem da palavra. É uma palavra greco-latina, escândalo, pedra de escândalo, obstáculo, ocasião da queda, laço, armadilha. E do grego clássico, escândalo ou pedra, obstáculo que faz tropeçar, tombar, escândalo. Obstáculo que faz tropeçar. Quantos de nós não tropeçamos na vida? Porque Jesus usa nessa passagem o olho, o pé, os membros como uma simbologia das nossas imperfeições. Porque ele fala, é melhor entrar na vida sem um pé, sem uma mão, sem um olho. O que ele está falando aqui? Está falando de reencarnação e lei de causa e efeito. Por quê? Muitas vezes a gente vê uma pessoa com uma certa deficiência, seja intelectual, seja física, que às vezes está ligada a causa e efeito. Ah, Deus pune a gente? Não, Deus não pune a gente. Deus é Pai educador. Pai educador que mostra para você o erro e diz assim, como você vai consertar isso? Quando Jesus diz, ai daquele, esse ai de Jesus, né? Ai de ti se fizer alguma coisa. Não, é aquele ai, se metesse em confusão. É um ai de advertência. Você se meteu, caiu num buraco. E agora? Vai ter que sair sozinho. Então, quando a gente vê certas deficiências, o espírito, antes de reencarnar, apesar de Deus permitir isso, nem sempre é a lei de olho por olho, dente por dente, mas sim de pagar de formas diferentes, não é pagar, é ressarcir a lei divina, que foi contrariada, a lei do amor, Deus é amor, lei do amor, que foi contrariada e vai ter que ser reparada. Então, Jesus fala aqui da reencarnação e da lei da causa e efeito. Porque quando estamos lá do outro lado e vamos reencarnar, aí diz assim, mas eu não vou fazer maledicência. Aí aqui embaixo, fake news. Fake news. E grupos de WhatsApp trocam ofensas, etc e tal, né? A gente vê isso todo dia. Então o que é? A tua mão, tua inteligência e a tua língua estão fazendo um obstáculo para você tropeçar.
pela invigilância, vigiai e orai. Emmanuel tem uma frase que diz assim, ó: conserta em ti o que te incomoda no outro. Por que essa frase é tão importante? Porque tudo aquilo que a gente observa no nosso semelhante e que a gente não gosta, está sobrando e muito na gente. Por isso, vigiar e orar. E existe uma coisa chamada ressonância, é uma lei física, né? Já ouviram falar de ressonância magnética. Então, por que um grupo de soldados não pode passar marchando em cima de uma ponte? É proibido. Porque a cadência dos soldados entra na vibração, faz começar a vibração da ponte e a ponte acaba caindo. Então entra em ressonância. Então, muitas vezes, como hoje é moda, ataque às escolas, daí prendem quem cometeu esse ato insano, aí a multidão vai ali fora e fica gritando justiça, justiça. Eles não querem justiça, eles querem vingança, é diferente. Porque aquele ato que eu tenho dentro de mim, inconsciente, me incomoda. E eu exteriorizo isso de uma forma que eu quero justiça, eu quero provar que eu sou melhor que o outro. Será que eu sou? E todo erro, equívoco, ele tem uma consequência. Essa consequência sempre é a dor. Quando Jesus fala que ser lançado ao fogo do inferno, que inferno é esse? Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Na consciência. Existe inferno maior do que remorso? Que não deixa a gente dormir, que a gente fica remoendo, e aquilo vai remoendo, e a gente não se situa dentro do mundo, e a gente vai carregando aquela culpa. Existia um espírita chamado Amazona Hermes, ele era amazonense, né? Então ele sofria do mal de Hansen, ou seja, lepra, né? Como está na Bíblia, mas atualmente se chama mal de Hansen. E ele fazia palestras, e caminhando pela tribuna, com muita dificuldade em função da doença, das deformidades que tinha, um senhor da plateia assim olha para trás e vinha ele andando com dificuldade e pensou: coitado. E Amazonas continuou andando com dificuldade. Quando chegou na frente da pessoa, disse para ele: coitado não, meu amigo, culpado. E continuou, foi fazer a sua palestra. Então, a consequência dos erros sempre é a dor.
Quando, na passagem bíblica, o mancebo rico pergunta: o que eu faço para cumprir todas as leis de Deus? Pergunta Jesus, Jesus responde: vai e dá todos os teus bens para os pobres. E depois segue. E o mancebo rico foi-se, mas não voltou. Não voltou porque ele tomou consciência do conforto que ele tinha material e não queria abrir mão do seu conforto. Porque os apóstolos, Jesus, caminhavam a pé, passavam fome, frio, porque o deserto durante o dia é muito quente e à noite é muito frio. E é fácil abrir mão de um conforto, de um desapego. É um processo que às vezes a gente vê as pessoas cobrando. Porque num país desenvolvido é assim. Pois é, se tu fosse para morar num país desenvolvido, primeiro tu teria nascido lá. Segundo, será que você hoje estaria preparado para morar num país desenvolvido? Onde que, se você simplesmente faz a terceira fila ali na frente da escola, já vem um guarda e te deixa um brinde e não tem conversa. Jesus, então, nos provoca os escândalos. Existem os escândalos de comportamento. Por exemplo, Jesus escandalizava os religiosos da época porque curava os sábados. Mas era uma convenção humana, não uma convenção de Deus. Os tempos mais recentes, nos anos 60, o escândalo dos Beatles com os seus cabelos compridos, surgimento da minissaia, a mulher usando calça comprida, comportamentos humanos, preconceito do nosso olho. Então, hoje é difícil você encontrar uma mulher de saia. Na época era só saia, né? Então, e hoje todo mundo usa cabelo comprido, usa barba, uns usam bem cortadinho, outros já toda parada, porque precisava de uma libertação, precisava de um escândalo para que nós nos libertássemos daquele padrão. Aí uns dizem assim: mas se todo mundo virar homem de bem, Deus não vai precisar punir mais ninguém. É exatamente o que acontece. Na evolução dos mundos é isso que vai acontecer. Se fala tanto em mundo de regeneração aqui na Terra, que estamos num período de transição. É isso que está acontecendo. Nós estamos nos lapidando aos poucos. Ninguém vai se transformar num Francisco de Assis da noite para o dia. Precisamos tirar o escândalo do nosso alma. Porque tem gente que só olha coisa ruim. Nunca vê nada belo na rua. Não vê o céu azul,
não vê mesmo o cachorro que late, o passarinho que canta, a árvore que dá o fruto. Tudo está ruim. Está viciado em reclamar. Se teu olho é ruim, arranca-o. Deus age através do escândalo. Normalmente a gente ouve aí na mídia, né? Foi desviado tantos milhões da saúde, da educação, da merenda escolar, isso e aquilo. Deus pune o mal com o mal. Como assim? Vocês conhecem o ditado, 2 bicudos não se beijam? Né? Só que o que acontece? Aparece um bicudo e diz que faz, acontece, pinta e paga. Só que aparece um bicudo com o bico maior ainda e coloca aquele bicudo no seu lugar. É assim que os escândalos são punidos. Por quê? Aquilo choca, então se toma uma atitude contra aquilo. Então, Deus usa o mal para punir o mal. E assim vai trabalhando, porque aquele que cometeu o erro será lançado ao fogo do inferno, que é a consciência, o peso na consciência. E assim vai trabalhando em si mesmo. Na vida, tudo que acontece para nós só acontece porque Deus o permite. Não acontece nada que Deus não permite. Claro que tem muita gente vigilante. Vigiar e orar. Por isso a gente precisa estar vigilante, mas só vai acontecer aquilo que Deus permitir. E se Deus permite o mal, é porque Ele tem que ensinar alguma coisa a gente. Então Jesus usou essas figuras do olho, da mão, do pé, dos membros, para nos ensinar as imperfeições que temos dentro de nós ainda e que temos que trabalhar. Porque sem a reencarnação, sem a lei de causa e efeito, não poderíamos explicar essa passagem. E hoje é moda contestar tudo, escandalizar tudo, hoje é moda. Querem mudar até os evangelhos. Querem alterar os evangelhos. E eu pergunto para vocês, nós, dentro de nossa pequenez espiritual, da nossa ignorância, será que a gente tem o poder de mudar uma vírgula dos evangelhos? O que é isso? A falta de vigilância, a falta de humildade, a falta de acreditar que Deus é maior que tudo. E que Jesus, nosso querido irmão e mestre, nosso guia e modelo, veio nos ensinar o caminho da redenção, que é o da paz da consciência, da paz espiritual, para que não caiamos nos obstáculos, nos escândalos, nos buracos. Vigilância, vigiar e orar. Muito obrigado
pela paciência e pelo carinho. Boa noite a todos.